Na aula anterior, nós iniciamos o tema A Eternidade e a Aliança. São dois aspectos importantes para nós entendermos toda a obra de Cristo. Se nós não compreendemos que a obra de Cristo tem o seu aspecto eterno, e se nós não compreendemos que a obra de Cristo, na verdade, é o cumprimento, é o desenvolvimento dessa aliança estabelecida entre Deus e o homem, nós teremos dificuldade de entender muitas coisas que a Bíblia nos fala a respeito de Cristo. Na aula anterior, então, nós pensamos a respeito de Jesus. Nesta aula também continuaremos, obviamente, falando de Cristo, né? Mas estaremos, em especial, falando a respeito de aliança. Vamos ver primeiramente o conceito de aliança. Qual é o conceito, como é que nós entendemos a questão da aliança, porque nós sabemos que existem, às vezes, opiniões diferentes, e é importante você saber qual que é a postura, qual que é o pensamento do nosso curso, o pensamento que aqui nós apresentamos a respeito de aliança. Então vamos pensar primeiramente sobre o conceito de aliança. Também vamos estar pensando sobre a história da aliança, porque esse é o conteúdo da Bíblia. Do início ao fim, ela nos fala sobre essa história que envolve a aliança de Deus com o homem. E finalmente estaremos vendo a pessoa de Cristo como sendo o alicerce, o fundamento, a base da aliança. Não existe aliança sem a pessoa de Cristo. E nós não conseguimos compreender a pessoa de Cristo sem compreendermos esse importante tema que é a aliança. Então, nesta aula, nós estaremos tratando desses três aspectos. O que é aliança? O conceito de aliança. Esse conceito, esta definição é importantíssima. Para estudar teologia, nós precisamos conhecer as definições. Então, o aluno de teologia precisa ser uma pessoa que esteja acostumado a memorizar, a decorar conceitos, definições. Porque se nós não fazemos isto, nós acabamos usando palavras e não conseguimos nos comunicar direito, porque você usa, por exemplo, a palavra aliança e está pensando em uma coisa, a pessoa que ouve está entendendo outra e não há uma boa comunicação. Então, para compreendermos e crescermos no conhecimento da Bíblia, nós precisamos gravar alguns conceitos. Então, o conceito de aliança, dentro de uma perspectiva reformada, é exatamente este, né? O conceito de aliança. Aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Essa definição está no livro O Cristo dos Pactos, escrito por O. Palmer Robertson. O Cristo dos Pactos, já está em português. Então, vamos voltar à definição. E a definição não é deste autor, ele apenas coloca ali aquilo que é o entendimento dos teólogos reformados acerca da aliança. A aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. O que isso significa? Significa que aliança e pacto é a mesma coisa, certo? São sinônimos, são palavras que significam a mesma coisa. A Bíblia, ela usa pelo menos 4 palavras para se referirem à aliança. A Bíblia utiliza a palavra aliança, evidentemente, usa a palavra pacto, usa a palavra concerto. Algumas traduções têm essa expressão, o concerto de Deus com o homem, e usa também a palavra testamento. Então, 4 palavras com o mesmo significado. Aliança. Aliança é
antes de tudo, um pacto. E aqui é importante você entender que a aliança, ou esse pacto de Deus conosco, é diferente de contrato. Contrato. Tem muitas pessoas que têm dificuldade porque pensam que aliança e contrato são a mesma coisa. O que é um contrato? Um contrato é um acordo entre duas pessoas. Por exemplo, se você for comprar uma casa de alguém, em muitos países, o que se faz é um contrato, onde se coloca ali a descrição de toda a transação. Vamos imaginar que você, ao comprar a casa, você faça um acordo. Você vai dar uma parte do dinheiro e o restante você vai pagar daí um mês, e fica ali certo que a pessoa vai te dar um recibo e que quando você for pagar o restante, ele vai passar a escritura, a documentação, etc. Então as pessoas colocam tudo aquilo ali no contrato. Ou seja, o que uma vai fazer e que a outra vai fazer. Se qualquer uma das duas quebrar o contrato, a transação se desfaz. Geralmente o contrato também tem uma cláusula que fala sobre isso. Então, se você deu a parte inicial, você não vai poder querer exigir os documentos da casa sem pagar o restante. E tem várias coisas assim. Então isso é contrato. É quando eu me encontro com uma outra pessoa, faço um acordo de compromisso e coloco. Mas isto não é aliança. Aliança não é contrato. A diferença é que num contrato, as duas pessoas assumem compromisso igual. Eu faço isso, você faz isso. Se você não fizer a sua parte, eu não faço a minha e assim por diante. Deus, ele não estabelece conosco um contrato. Deus, ele estabelece uma aliança. E a grande diferença é que a aliança, como ela nos é revelada nas Escrituras, a aliança não é um contrato de duas partes. A aliança é o compromisso que Deus estabelece conosco, firmado na sua própria palavra, firmado em si mesmo, certo? É por isso que é uma aliança soberanamente administrada. Em outras palavras, é uma aliança unilateral. Contrato nunca é unilateral, de um lado só. Contrato é sempre bilateral, envolve dois lados. Mas aliança não, envolve um lado apenas. É soberanamente. E você pode pensar, mas como que isso funciona? Deus, na própria maneira com que Ele criou o ser humano, Ele nos deu um bom exemplo para compreendermos a aliança, compreendermos esse compromisso unilateral. Vamos pensar numa pessoa de bem, né? Uma pessoa de caráter, uma pessoa correta, né? Que tem a sua família, tem a sua esposa, e ele então recebe a notícia que a esposa está grávida. Isso eu estou falando de uma pessoa de bem, porque tem, infelizmente, muitas pessoas que não caminham dentro dos princípios com Deus e vão gerando filhos, às vezes até com desconhecidos, e isso é uma tragédia. Mas nós não estamos falando da tragédia, nós estamos falando do padrão de Deus. Aquele pai, né? Aquele casal cheio de amor, que foi ali, se casou na presença de Deus, abençoado, e de repente estão desejando ter um filho e descobre que a esposa, a mulher, está grávida. Eu pergunto, como é que funciona isso? O pai e a mãe vão esperar o neném nascer, né, a criança nascer, né, o bebezinho nascer, vão esperar que ele cresça, e depois, quando ele tiver, sei lá, 18, 20 anos de idade, eles vão sentar com ele e daí vão fazer um contrato, dizendo, olha, tá certo que você nasceu, etc., mas agora nós queremos
aqui conversar, ver se nós combinamos, para saber se nós vamos ser realmente os seus pais. É assim que acontece? O marido ele espera o filho nascer, terá 20 anos, para daí conversar com ele, para decidir se vai ser o pai dele. E não é assim. Pelo menos dentro daquilo que Deus nos ensina, dentro da família abençoada, não é assim que acontece. O bebê, ele ainda está nas primeiras semanas de gestação, mas nós já temos um compromisso com ele. O pai já tem um compromisso com o filho está lá. Ele nem está sendo desenvolvido, ele não tem nem, às vezes o cérebro ainda não foi nem formado. É um feto que vai sendo transformado, como diz a Bíblia, é Deus que vai tecendo aquela vida no ventre da mãe, é a substância ainda informe, como diz o salmista. Mas mesmo sendo ali aquela substância informe, o pai já tem um compromisso com aquele filho. Já há uma aliança. Tanto é que o pai e a mãe já começam a trabalhar, preparam o enxoval e começa as roupinhas e começa a fazer, enfim, o que estiver ao alcance fazer, de acordo com as condições de cada um, já começa a se preparar para receber o filho. E quando nasce o neném, eles pegam com alegria, o bebezinho, eles pegam com alegria a criança e cuida dele e vai. O bebê nem sabe falar ainda. Não dá para estabelecer um contrato com alguém que nem sabe falar. Mas o relacionamento do pai e o filho amado não é um contrato, é uma aliança. E existem tantos casos que nós conhecemos, infelizmente, que o filho cresce, depois às vezes até despreza os pais, é um filho rebelde, mas nem assim o pai e a mãe quebram a sua aliança, continuam apoiando, continuam orando, intercedendo, clamando a Deus que Deus faça um milagre, que esse filho venha ao conhecimento do Senhor. Isto é aliança. Quando nós falamos que Deus tem uma aliança conosco, nós não estamos falando que Deus fez um acordo com o homem. Não, nós estamos falando que Deus, ele estabeleceu lá na eternidade uma aliança. Quando nós vimos na aula anterior que Cristo foi entregue por nós antes da fundação do mundo, isso quer dizer que Cristo, ele foi entregue por nós lá na eternidade. A aliança, o compromisso de Deus comigo e com você foi estabelecido lá na eternidade. É um compromisso eterno. E é por isso que a Bíblia diz que, mesmo se nós formos infiéis, Deus ele não vai ser infiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é um Deus fiel. Há uma outra passagem muito interessante que Deus, falando de forma assim severa com o seu povo, ele diz: olha, Israel, entenda bem, não é por amor de vocês que eu estou fazendo isso, mas é por amor do meu nome. Isto é aliança. Aliança é quando eu estabeleço um compromisso com uma pessoa. Vamos dizer que eu estabelecesse o compromisso, olha, eu vou... Vamos pensar no casamento. Quando você pensa no casamento como um contrato, aí você já está abrindo a porta para a separação. Mas quando alguém vê o casamento como uma aliança, ele vai ver da seguinte forma: olha, eu estou assumindo o compromisso de ser fiel, de amar, de cuidar, de amparar você, e esse compromisso está firmado na minha palavra. Um bom exemplo é o exemplo do profeta Oséias, que com Homer, aquela mulher descrita lá, Homer, ele estabeleceu uma aliança. E mesmo aquela mulher saindo e fazendo tantas coisas desagradáveis, ele insistiu porque ele a amava e ele tinha uma aliança. Aliança não tem a ver com o que o outro está fazendo, aliança tem a ver com a palavra empenhada. Então o que é aliança? É um pacto de sangue soberanamente administrado. Por que é um pacto de sangue? Porque é um pacto que envolve bênção e maldição. A aliança, ela envolve essas duas coisas. Ela envolve
bênção e ela envolve maldição. Quando alguém se rebela contra a aliança estabelecida, essa pessoa pode sofrer. Eu não estou falando aqui em perder salvação. O que eu estou falando é que quando uma pessoa, vamos imaginar a mesma pessoa que foi alcançada por Deus, Deus estabeleceu com ela essa aliança de sangue, porque Cristo teve que derramar seu sangue por nós. Vamos imaginar que essa pessoa ela comece a fazer coisas que desagradam a Deus. O que Deus vai fazer? A Bíblia nos diz. Deus ele vai disciplinar, como o pai disciplina o filho a quem quer bem. E ele vai, muitas vezes, até pesar a mão sobre essa pessoa, ela vai experimentar dor, sofrimento, até que ela se volte novamente para Deus. A aliança, ela é um pacto de sangue, porque envolve bênção e maldição. E é por isso que a obra de Jesus, ela é marcada pelo sangue. Ela foi simbolizada no Antigo Testamento pelo sangue e ela se consuma na cruz, quando Jesus derrama o seu sangue por amor de nós. Por amor de nós. Aliança, grave bem o conceito. O que é aliança? Aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Isto é a graça de Deus. Isto é manifestação pura do amor de Deus. Isto é o Evangelho que diz que Deus nos amou primeiro. E é por isso que nós o amamos, é por isso que nós o obedecemos, não por medo, mas com alegria. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde havia crescido. Olá. Olá. No sábado, conforme o seu costume, foi à sinagoga. Foi chamado para ler um trecho do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me escolheu para anunciar as boas notícias aos pobres. Me mandou anunciar a liberdade aos presos e dar vista aos cegos. Pôr em liberdade os oprimidos. E também para anunciar o ano em que o Senhor vai salvar seu povo. Fala bem.
Hoje se cumpriram as escrituras sagradas que acabaram de ouvir. A Bíblia se cumpriu? Mas só o Messias pode cumprir esta promessa. Mas como? Sem dúvida vocês vão repetir o ditado: médico, cure-se a si mesmo. E também vão dizer: faça aqui na sua própria cidade as mesmas coisas que fez em Cafarnaum. E afirmo a vocês: nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Com estas palavras, Jesus se identificou como o Messias, o escolhido de Deus para salvar o seu povo. Mas estes judeus não o aceitaram como o Messias. Eles o arrastaram até o alto do monte para atirá-lo de lá. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Foi para Cafarnaum, uma cidade da Galiléia. A história da aliança é a história da própria Bíblia. A Bíblia, ela já em si mesma, ela é a materialização da aliança. Vamos usar essa expressão. A Bíblia, ela é uma prova palpável. Eu tenho uma Bíblia aqui perto de mim. A Bíblia, ela é em si mesma um testemunho da aliança. Ela é um testamento. É por isso que nós temos a expressão Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo e Novo não porque teve uma aliança diferente da outra, não. Antiga aliança é aquela aliança que se refere ao tempo em que as pessoas estavam aguardando o Salvador prometido. Foi a antiga fase da aliança, quando as pessoas olhavam para frente. Agora nós vivemos o Novo Testamento, a nova aliança, no sentido de que é a aliança de Deus com o homem, mas agora nós já olhamos para Jesus Cristo como aquele que já veio e morreu por nós. A Bíblia, esse livro maravilhoso, ele nos traz então a história da aliança. Essa história começa quando Deus ele cria todas as coisas. Já na criação, você já vê ali a presença da aliança. Da mesma forma, como eu disse no momento anterior, quando eu usei aquele exemplo do pai, né? Que quando o pai e a mãe, quando fica sabendo que o nenenzinho, que o bebê já está ali sendo gerado, já existe um compromisso, certo? O grande pai é Deus, o Criador. Então, quando Deus ele cria todas as coisas, ele já está estabelecendo um compromisso com toda a sua criação. Ele já está assumindo um compromisso com toda a sua obra. Ele criou, porque antes mesmo de criar, ele estabeleceu uma aliança. A história da Bíblia é a história da aliança. Nós temos um momento muito interessante quando, isso vou destacar apenas alguns aspectos. No futuro nós teremos outras matérias, entre elas a matéria de teologia bíblica, que vai estar tratando aí em várias lições, né? Isso é a fase seguinte do curso, não a matéria seguinte, a fase seguinte, os próximos anos, onde nós vamos ter a matéria de teologia bíblica e daí é onde nós vamos estar nos aprofundando mais nesses aspectos. Mas vou apenas mencionar aqui alguns deles, como por exemplo, nós vemos a aliança quando Deus cria todas as coisas. Nós vemos a aliança quando Deus ele fala com Adão: olha, Adão, você é livre, eu quero relacionamento. Eu estou colocando, é claro, com as minhas palavras. Mas foi isso que Deus fez quando ele colocou a árvore lá e disse: você pode comer de todas elas, só dessa aqui que não. Então, Adão ali representando toda a criação, ele desobedece a Deus e nós caímos nesse estado de pecado. Lógico, Deus já sabia, e é por isso que Cristo foi entregue por nós antes da fundação do mundo. Mas é interessante saber que Deus sabia o que ele ia fazer. Satanás não. A Bíblia diz que naquele momento Adão e Eva cedendo à tentação do diabo, eles comem do fruto e sentem as consequências e sentem vergonha e já começam então a procurar folhas para se protegerem e tudo mais.
E naquele momento, ao invés de Deus vir com ira, eu penso que era isso que Satanás pensou que ia acontecer. Porque foi o que aconteceu com ele lá no paraíso, quando ele se rebelou contra aquele Deus tão bondoso, achando que ele não ia fazer nada. Deus se revela como um Deus justo, santo, e o lança para a terra. E com data marcada. O diabo foi lançado sabendo que pouco tempo lhe resta. Talvez Satanás estivesse pensando que ao comer da árvore, alguma coisa assim iria acontecer. Iria haver um raio, um fogo, mas o que vem é Deus com tranquilidade, chamando Adão e perguntando: Adão, onde você está? Ali, naquele momento, Jesus já começa a desenvolver o projeto de Deus, já se coloca ali como nosso intercessor, como veremos numa lição à frente, começa a interceder por nós, e Deus já revela o seu propósito, dizendo: vou colocar a inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, e da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. A primeira vez que a obra da salvação ela é anunciada, a obra da redenção, a primeira vez que Jesus é anunciado. E a partir de então nós temos um processo. Temos a história do dilúvio, onde Deus ele destrói a humanidade, e há quem pense que ele fez isso na tentativa de consertar e recomeçar. Deus ele não conserta, ele faz, ele transforma. Quando nós ouvimos Jesus falar sobre a sua segunda vinda, aí nós entendemos o dilúvio. Aquilo foi uma manifestação do poder de Deus, da ira de Deus, como um testemunho para todas as gerações. E é assim que Jesus falou: olha, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas com Noé, Deus renova a sua aliança, o seu cuidado, a sua provisão. E assim nós temos aspectos da aliança, a história da aliança vai se desenvolvendo também com Abraão, quando Deus chama Abraão não para ser um povo isolado e esquecendo-se dos outros. Não, Deus tem uma aliança com a criação. E ele chama Abraão lá em Gênesis 12 e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós temos a aliança sendo renovada com Moisés, sendo renovada com Davi, e finalmente então nós temos Jesus Cristo, que é o cumprimento da aliança. E Jesus vem então e entrega a sua vida, e quando ele entrega a sua vida, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Tudo aquilo que no Antigo Testamento, ou seja, naquele antigo período da aliança, quando estavam ainda olhando para frente, tudo aquilo se cumpre. E então Jesus Cristo derrama o seu sangue uma vez por todas para nos purificar do nosso pecado. E temos então a história indo até o texto que também mencionamos de Apocalipse, quando todas as coisas serão restauradas, quando todas as coisas serão renovadas. A Bíblia nos traz, portanto, a história da aliança, a história desse compromisso maravilhoso de Deus comigo, com você, com as pessoas ao nosso redor. É por isso que nós temos que falar de Jesus para todo mundo. É essa história que começa na eternidade e vai até a eternidade. De eternidade a eternidade, Deus é Deus. E é essa história maravilhosa da aliança que nós temos descrita e registrada na Bíblia Sagrada. Nós já definimos teologia como sendo um discurso acerca de Deus. É aquilo que nós falamos a respeito de Deus. Mas a pergunta é: como é que nós podemos falar de Deus de uma forma responsável? Esse é o grande desafio da teologia. É para isso que você está estudando, para você poder ter discernimento quanto àquilo que você ouve a respeito de Deus. E não apenas isso, você também está estudando para que você seja habilitado a falar de Deus de uma forma responsável.
partindo dessa pergunta, nós podemos nos colocar diante de uma outra questão, que é a questão que nós vamos nos ater nesse momento, que é: como conhecemos a Deus? Como é que nós podemos conhecer de fato a Deus? Primeiramente, é importante nós entendermos que nós conhecemos a Deus porque Ele quis ser conhecido. Ele quis ser conhecido. Aliás, Deus ele já nos criou com esse propósito, porque Deus ele nos criou para o relacionamento. No livro de Gênesis, quando nós temos o relato da criação, e principalmente quando o texto aborda a criação do homem, nós lemos a palavra dizendo, Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Todos os outros seres que também refletem a glória de Deus, Deus criou apenas com a sua palavra. Assim foram criados as plantas, os animais, os répteis, etc. Mas ao criar o homem, Deus ele tratou de forma diferenciada. E ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Evidentemente o texto não está falando de semelhança física, porque Deus ele é espírito. Mas o texto está falando do fato de Deus ter nos criado e nos dotado de algumas qualidades que em teologia nós chamamos de atributos, né? Alguns atributos que só Deus possui. E Deus ele nos concedeu o privilégio de ter esses atributos, ter essas qualidades, exatamente para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Deus nos criou para o relacionamento. Então, quando lá no princípio, antes de criar, dar início à criação, num momento eterno, que a teologia chama de o decreto de Deus. A ideia aqui é que Deus, antes de dar a primeira palavra para criar todas as coisas, Ele, na sua mente eterna, Ele planejou todas as coisas. Deus não é um Deus que vai fazendo as coisas e sem saber o que vai acontecer. Nem é um Deus que vai fazendo as coisas e à medida que elas dão errado, Ele vai consertando. Não, esse não é o Deus que a Bíblia revela. A Bíblia nos fala de um Deus que é soberano. Um Deus que antes mesmo do versículo 1 de Gênesis, Ele já existia. Né? Um Deus pleno, feliz. Um Deus triuno. O que significa falar que Deus é um Deus triuno? É dizer que Deus ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Ele é um Deus relacional. E esse Deus, sendo um Deus relacional, Ele nos criou para o relacionamento. E a base para o relacionamento é o conhecimento. Se você não conhece uma pessoa, você não pode se relacionar com ela. Então Deus, desejando se relacionar conosco, Ele nos criou com a capacidade de conhecê-lo. Ele nos dotou com os nossos órgãos dos sentidos. Ele nos deu essa capacidade de percepção. O ser humano tem essa capacidade maravilhosa de assimilar informações, assimilar dados, trabalhar isso na mente, produzir conhecimento. Nós possuímos isso porque Deus nos deu esse talento, esse dom, esse atributo. E por que Ele nos deu? Porque Ele quer ter um relacionamento conosco que envolve o conhecimento. E nós conhecemos a Deus através da sua revelação, como nós vamos estar vendo no decorrer dessa matéria. A revelação de Deus que está na obra da criação, a revelação de Deus que está nas obras da providência, que é o governo que Deus tem sobre o mundo, e a chamada revelação especial, que é a revelação que ocorre através da Bíblia e, acima de tudo, através de Cristo. Como é que você pode falar de Deus de uma forma responsável? Você pode fazer isso conhecendo a Deus, seguindo o caminho que Ele próprio estabeleceu para esse conhecimento. Você pode conhecer a Deus através daquilo que você observa na natureza. Você pode conhecer a Deus quando você observa a maneira como que Deus dirige todo mundo. Você conhece a Deus lendo a Bíblia.
E é por isso que é importante um curso dessa natureza, para você estudar vários aspectos que vão ajudar você a entender melhor a Bíblia. Mas acima de tudo, como nós já falamos anteriormente, você conhece a Deus através de Jesus Cristo. Através de Jesus. Conhecendo Jesus. Você conhece sobre Jesus, a respeito de Jesus, através da Bíblia. E através da Bíblia, quando você tem esse conhecimento de Jesus, você o conhece também como um Deus vivo, um Deus pessoal. E esse é um privilégio muito grande. Nós podemos conhecer a Deus através do relacionamento. Os livros são importantes. Os livros são importantes. É importante você saber o que a igreja aprendeu a respeito de Deus nesses milhares e milhares de anos de história. Desde o nascimento de Cristo, nós já temos aí praticamente, poderíamos dizer, 20 séculos. Mas antes mesmo do nascimento de Cristo, antes mesmo do Verbo se fazer carne, Jesus é Deus eternamente. Então, mesmo antes disso, nós já temos Deus se revelando e as pessoas aprendendo a respeito de Deus. Então é importante conhecer o que outras pessoas aprenderam sobre Deus e num relacionamento com Cristo no decorrer da história. É por isso que os livros produzidos pelos teólogos, eles são importantes. Conhecer o que homens como Agostinho, como Martinho Lutero, Calvino e outros aprenderam sobre Jesus, isso é importante. Por isso que nós lemos as obras desses homens. Mas, acima de tudo, nós entendemos que tudo aquilo que eles escreveram é apenas teologia. Em outras palavras, é apenas um discurso acerca de Deus. Algo que eles aprenderam de Deus naquele contexto em que viveram e que foi útil para eles naquele momento. E nós podemos aprender com eles também. Mas, nesse exercício todo, nós vamos conseguir conhecer a Deus e crescer no conhecimento à medida em que nós estivermos aí totalmente em intimidade com Deus e buscando a Cristo em oração. Eu creio que você está aí no seu país, na sua cidade, fazendo esse curso, porque Jesus tem um plano na sua vida, mesmo que você não saiba. Ele buscou você e ele vai, através desse período, estar conduzindo você a um conhecimento mais profundo de Deus. Nós conhecemos a Deus porque Deus é um Deus relacional, é um Deus que nos criou para o relacionamento. E nós o conhecemos através da revelação que Ele faz de si mesmo. Cristo é o alicerce da aliança. É assim que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 26. Carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. 1 Coríntios 11, 23 a 27. São instruções a respeito do modo como a ceia do Senhor deveria ser celebrada. E assim nos escreve o apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Este é um texto maravilhoso, no qual nós vemos, através da instituição da ceia do Senhor, Jesus Cristo sendo apresentado. E ao mesmo tempo, como Paulo disse, que ele estava falando, dando uma instrução, a qual ele havia recebido diretamente de Jesus. Então, nesse momento, Paulo ele está citando as palavras de Jesus. E o que Jesus, então, de acordo com esse texto, de acordo com esse testemunho que o apóstolo Paulo nos dá, o que Jesus está fazendo é
afirmando, através da ceia do Senhor, que simboliza o próprio corpo de Jesus, que seria entregue na cruz, e o próprio sangue de Jesus que estaria sendo derramado. Em outras palavras, a ceia do Senhor, ela nos relembra a obra de Jesus. Jesus está nos falando que o seu sacrifício, a sua obra, a sua morte e também a sua ressurreição é a base e o alicerce da aliança. Deus, ele estabelece uma aliança conosco, firmado em Cristo. Jesus Cristo, quando ele toma o cálice e diz, esse cálice é o cálice da nova aliança, como nós falamos já anteriormente, a palavra aliança tem o mesmo significado que a palavra testamento, ou melhor dizendo, a palavra testamento significa também aliança. Então, quando nós falamos em Antigo Testamento, nós estamos falando de um momento da aliança anterior à pessoa de Cristo. Era um momento onde as pessoas eram salvas pela graça, porque através do cumprimento da lei ninguém jamais foi salvo, porque se você pudesse ser salvo através do seu esforço em cumprir a lei, Cristo não precisaria ter vindo. E o próprio Paulo, mais adiante, nos ensina que a lei, ela foi dada simplesmente para nos conduzir até a pessoa de Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, era um momento onde a aliança fazia com que as pessoas olhassem para a frente, para o futuro, para a esperança em relação ao Messias que haveria de vir. E todos aqueles sacrifícios, todo o sangue derramado de animais, cordeiros, aquele sangue não tinha poder para purificar o sangue de ninguém, o pecado de ninguém. Aquele sangue, o sangue que o sumo sacerdote apresentava no Santo dos Santos, e Deus o recebia não porque o sangue de um animal tivesse a capacidade de aplacar a ira de Deus. Deus recebia o sacerdote no Santo dos Santos, trazendo o sangue do Cordeiro, porque aquele sangue, naquele momento antigo da aliança, ele representava o sangue perfeito de Jesus Cristo que haveria de ser derramado por nós. O Novo Testamento nos fala agora de um outro momento, no qual quando nós podemos olhar para a obra de Cristo como algo que já foi realizado. E é nesse sentido que Jesus, ele levanta o cálice, dizendo, este cálice, ele celebra a renovação da aliança de Deus com o homem. Este cálice, a ceia, ela renova, ela comemora a aliança que Deus estabeleceu na eternidade. Como nós já vimos em Apocalipse 13:8, que diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Então, Jesus, falando do seu sacrifício, ele aponta para isso como sendo o grande fundamento, o alicerce desta aliança eterna que Deus estabeleceu conosco. Esse texto, ele nos mostra então este fato precioso. Jesus, ele é o fundamento da aliança, mas eu gosto sempre de destacar que Jesus, ele diz, todas as vezes que beberdes do cálice, comerdes o pão, vocês estarão fazendo isso em memória de mim. Porque todas as vezes comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Mas o que está implícito aqui? Não é apenas a morte, mas também a ressurreição, porque Jesus Cristo, ele voltará não em espírito, mas voltará com o mesmo corpo com o qual nós o vemos na ressurreição. O mesmo corpo que ressuscitou foi aquele corpo levado às alturas. E como a Bíblia nos diz no livro de Atos, da mesma forma que ele subiu
com o seu corpo ressurreto, ele voltará no dia do grande encontro, onde, segundo 1 Tessalonicenses, também os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós vamos ser transformados, nós, os que estivermos vivos, estaremos sendo transformados e recebendo um corpo semelhante aos daqueles que ressuscitaram, e estaremos vivendo para sempre com o Senhor na glória. Não se perca em perguntas sobre escatologia e questões sobre milênio, e se há como que vai ser essas coisas. Não! Tome posse da bênção principal. Os detalhes Deus tem e tudo ocorrerá conforme o projeto de Deus. Mas a promessa é essa, é ressurreição. É corpo transformado, ressurreto, para todos aqueles que creem. E é isso que nós celebramos na ceia do Senhor. E isso é algo que nós usufruímos, porque Jesus, Ele é o alicerce da aliança eterna que Deus tem conosco e com toda a sua criação. Nesta aula vimos então 3 aspectos importantes relacionados à aliança. Vimos primeiramente o conceito de aliança que é um pacto de sangue soberanamente administrado. Vimos isso na primeira parte desta aula. Vimos também acerca da história da aliança, que é, na verdade, aquilo que está revelado do Gênesis ao Apocalipse, como Deus ele realiza, renova e cumpre cada um dos seus propósitos. E vimos também que, maravilhosamente, Jesus Cristo é o alicerce e o fundamento da aliança de Deus conosco. E com essa aula nós estamos concluindo então esse tema, que é a eternidade e a aliança. Para compreendermos bem a obra de Cristo, precisamos ter em mente esses 2 aspectos. O aspecto da eternidade. Entender que a obra de Cristo não é a história simplesmente de uma pessoa que esteve aqui por algum tempo. Não, é algo eterno. De eternidade a eternidade, Jesus é Deus. De eternidade em eternidade, Deus é Deus. E de eternidade a eternidade, Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E também o aspecto da aliança. Maravilhoso saber que Deus ele tem esse compromisso com a sua criação. Maravilhoso saber que Ele nos ama e que o propósito dele para você, para mim, para toda a criação em Cristo Jesus e para todos aqueles que se renderem a Cristo como Senhor e Salvador, é um propósito feliz, é um propósito eterno, é um propósito de alegria. Que isso traga esperança ao seu coração e traga ânimo, entusiasmo. O dia de Cristo está se aproximando e muitas pessoas precisam ouvir. Nós precisamos fazer a obra do Senhor enquanto é tempo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Em nome de Jesus.